Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para descobrir como era feito o pagamento dos legionários. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse vídeo foi um pedido de um legionário aqui da Legião. Já quero aproveitar para agradecê-lo. Dizer que vocês também podem dar sugestões de vídeos quando eu pedir na barra comunidade. Se o assunto for interessante, ele pode aparecer aqui no canal. Lembrando que membros do canal têm prioridade em pedir vídeos, como é justo que seja. Esse inscrito me disse em um dos comentários que achou um absurdo, porque ficou sabendo que os legionários eram pagos só com sal. Mas será mesmo que a coisa era realmente assim? Quando você procura essa informação na internet, geralmente você encontra a seguinte frase: o exército romano era pago com sal. O problema é que nesses textos nunca tem uma data especificando um ano exato dessa prática, um ano de referência. O que faz as pessoas pensarem que desde quando o exército romano, ou seja, a legião, foi criada, e até o fim da sua existência, o pagamento era feito assim. Galera, assim como hoje, naquela época, um ano não era igual ao outro. Cada ano que passava, as coisas mudavam completamente. Principalmente em se tratando da legião. Um exemplo, um policial ganha hoje o que ele ganhava há 10 anos atrás. Outra parte que induz ao erro aqui é a frase: o exército romano era pago assim. Mas quem do exército? Todos. Vocês imaginem você, como um oficial de alta patente no exército, no final do mês, se encontrando com um tribuno e dizendo a ele: olha, você trabalhou muito bem esse mês, quase perdeu a vida em tal batalha. Esse mês você irá receber em sal. Inclusive, te daremos um bônus. E adivinha que bônus é esse? Sal. As coisas não eram assim, legionários. E aqui eu já vou mandar a real. Só por sal, soldado nenhum trabalharia. Ainda mais soldados de Roma. Lembrando que aqui eu estou falando dos legionários comuns, ok? Esqueçam pretorianos, esqueçam os níveis mais elevados do exército, porque esses sim é que nunca trabalhariam por sal. Por mais que o sal fosse importantíssimo naquela época, um produto de difícil obtenção, um produto que era também usado na conservação de alimentos, existiam soldados que nunca voltavam para casa. Estavam sempre na estrada. O que esse cara iria fazer com sal? Você poderia pagar sim um empregado comum com sal, um pai de família simples que fez algum serviço para você, se esse fosse o desejo dele, receber tudo dessa forma, porque o sal era muito valorizado, mas um legionário nunca arriscaria a sua vida só por sal. Agora, se ele ganhasse um bônus do exército e fosse do desejo dele, parte desse bônus que ele receberia poderia ser um pouco de sal. Mas e aí? Você sabe quanto era o salário real de um legionário? Bom, conseguir chegar ao final do mês com o seu salário, saber administrá-lo da melhor forma possível, não é apenas um problema de hoje, de pessoas comuns. Os legionários também tinham que lidar com a sua própria e pequena economia e conseguir ganhar o suficiente para o mês. Vamos tentar entender, de acordo com as estimativas mais precisas, quanto um legionário romano ganhava por mês e qual era o seu padrão de vida. Em primeiro lugar, na história do exército romano, precisamos identificar um período de referência, porque é claro que os anos mudam, como eu já disse, e com eles os valores das coisas, assim como hoje. A gente não compra hoje em dia o que a gente comprava há 10 anos atrás, com a mesma quantidade de dinheiro. Então nesse vídeo veremos exatamente o ano de 14 depois de Cristo, quando as reformas do imperador Augusto entraram em vigor. Esse será o nosso ano de referência. Em segundo lugar, devemos dar um valor para o sestércio romano. É bastante difícil igualá-lo ao dinheiro moderno, mas de acordo com as estimativas mais recentes, podemos atribuir um sestércio a um valor que varia entre 2 e 6 euros. Eu não vou colocar o valor em real, porque eu não sei quando esse vídeo vai ser postado, e os valores mudam praticamente todo dia, mas é só você fazer a conversão em real no valor de hoje.
Em 14 depois de Cristo, o salário básico do legionário estava em torno de 900 sestércios por ano. Isso significa que o legionário tinha disponível 75 sestércios por mês, o equivalente nesse ano a 300 asses. Para entender, o asse era uma moeda romana de bronze e posteriormente de cobre, em circulação durante a República e o Império. Sim, galera, sei que parece difícil de entender, mas não tem segredo. Assim como hoje, existiam diferentes tipos de moedas. Para você ter uma ideia do poder de compra, basta pensar que 1 quilo de pão, nesse ano que estamos nos referindo, custava 2 asses. Assim como 1 litro de vinho também custava 2 asses. Um prato de legumes custava 1 só asse. No entanto, aquilo que custava mais caro eram as roupas. Não era à toa você ver imperadores e pessoas importantes ostentando roupa. Uma túnica, por exemplo, custava cerca de 12 sestércios, ou seja, 48 asses. Surpreendentemente, descobrimos que o sexo custava muito pouco, só 1 sestércio para uma prostituta. Em contrapartida, seria praticamente impossível para um legionário comprar um escravo. O escravo médio, ok? Porque existiam diversos tipos de escravos naquela época, para diferentes tipos de trabalho. Mas um escravo médio, naquela época, custava 10.000 asses. Isso é 2.500 sestércios. Isso significa que um legionário teria que trabalhar por 3 anos sem comprar nada, sem gastar com nenhuma despesa para conseguir comprar um escravo. Colocando tudo isso em consideração, a vida econômica de um legionário, em se tratando pelo menos de comida, pode parecer, para quem vê de fora, muito estável, mas na realidade haviam muitas outras variáveis. Na verdade, meus amigos, o buraco era muito mais embaixo. As despesas desse legionário no exército eram deduzidas do seu salário. Por exemplo, para equipamentos e uniformes que esse legionário usava nas campanhas, as rações que ele iria consumir. Para quem não sabe, é chamado assim a comida no exército. E até, acreditem se quiser, as despesas do seu enterro. Tudo isso era uma pequena quantia deduzida do seu salário, assim como é hoje, um exemplo, o fundo de aposentadoria, que já vem descontado do seu salário. É importante lembrar também que às vezes os bônus prometidos para um ou vários soldados, essas promessas de bônus nem sempre eram cumpridas. E também podia acontecer desse bônus vir em formato de lotes, mas às vezes esses lotes também eram de má qualidade, com péssima localização e com baixo nível de procura. Ou seja, se você quisesse vender aquele terreninho que você ganhou, até para vendê-lo não seria muito fácil. Se tudo ocorresse bem com o seu bônus e ele fosse realmente pago, e ele viesse em forma de dinheiro e não de sal, geralmente alguns bônus dos legionários eram de 12.000 sestércios. E é claro que em Roma também existiam os ricos. Só para deixar claro, Crasso, por exemplo, tinha um patrimônio de 192 milhões de sestércios, enquanto Júlio César, na Gália, fez mais de 1 milhão de prisioneiros, que foram vendidos como escravos. Agora imaginem o seu patrimônio depois de ter vendido todos esses escravos, a fortuna que esse homem deixou de herança. E aqui termina o nosso vídeo, meus amigos. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma ideia dos valores e salários daquela época. Lembrem-se que houveram mudanças no decorrer dos anos, e esses números que eu passei são números aproximados do ano 14 depois de Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu desejo tudo de melhor para vocês.